A gente está falando de distorções, então, por exemplo, tem coisas que a Bíblia está clara, tipo os 10 mandamentos, por exemplo, entre outras coisas. Simplesmente é isso, pronto, é aquilo ali, não tem o que tu imaginar ou pensar diferente. Está claro, não matarás. Vai explicar o quê? Não matar, pronto. Então está claro, é a parte explícita da palavra, ordenanças, tem mandamentos, claro, é assim, não é assim, tá, pronto. Mas tem aquelas coisas que tu entende por entre linhas, e aí é que muita gente usa para imaginar coisa demais. Como diz aqui, dá asa à imaginação e daí sai com barbaridade. Então nós temos que ter cuidado. Então aqui é um exemplo bem claro, o livro de Esther. Em nenhum momento vai aparecer o nome de Deus. Já prestaram atenção nisso? Já ouviram falar? Mas é inegável a ação de Deus o tempo todo, na vida de Esther, na escolha dela, no livramento do povo, que aconteceu através daquela lei toda, né? Então vê um milagre de Deus na preservação de Israel naquela ocasião. Não parece o nome de Deus em lugar nenhum, mas está ali claramente a ação de Deus. Aí vamos dizer, não, porque não fala, não existe Deus ali? Existe, está muito claro. Então assim tu vai achar em muitas coisas na Bíblia que você vai entender. Daí é uma questão das parábolas. Parábola se faz uma história, né? Inventa uma história, para ilustrar uma verdade espiritual, porque as coisas espirituais são altas para nosso entendimento. Então se usa uma figura natural, cria uma historinha, que é como ensinar a criança, e tu ilustra. Então tem que ver a mensagem dela, e para evitar essas má interpretação, como por exemplo a história do juiz iníquo. Então diz que a senhora implorava para aquele juiz corrupto lá, né, que fizesse justiça. Até que chegou um momento que ele disse, olha, sou assim mesmo, não estou nem muito para essas coisas, mas para parar de me incomodar, de me encher a paciência, eu vou resolver o problema dela. Qual é a lição dessa parábola? A perseverança na oração, o não desistir, perseverar. Mas daí eu vou pegar e vou dizer que aquele juiz iníquo representa Deus? Não, jamais, entendeu? Então tu entende a mensagem da parábola, mas nem tudo que está ali você pode comparar ou usar. Então apenas uma questão sobre perseverar na oração. A mulher devia, então nós também devemos insistir e perseverar na oração. Mas não vamos pegar os personagens e comparar de maneira diferente. Assim, tem muita coisa na Bíblia, tem que entender essas figuras. Então o que tem claro, explícito ali, beleza, leu e aquilo ali, pronto. Mas tem outras coisas que tu subentende dentro do contexto, da história, principalmente essas parábolas, essas coisas, que tem uma mensagem. Agora, tem mensagens ocultas, que alguns já levam para o lado de ocultismo, mensagens subliminares, que em tantos números tem isso, em tantos que tem aquilo, isso aí não existe. Até porque a Bíblia foi separada em capítulo e versículo bem tempo depois, não tem nada a ver. A parte de numerologia bíblica existe, que trabalham, tem alguns números que tem certa significação, mas o pessoal leva muito para um lado místico, meio tipo essas coisas de astrologia, né? Me fugiu outra palavra, de astrologia. Tem gente que leva para esse lado, assim, né? E não é coisa mística, supersticiosa, não, de maneira nenhuma. Então, por isso que diz aqui, não dá asa à imaginação e achar que tem coisas meio ocultas. Né? Acho que ontem eu citei a palavra de Deuteronômio 29, está mostrando na tela, né? As coisas ocultas, né? A Deus pertence, as reveladas a nós e os nossos filhos. Quer dizer, devemos passar adiante aquilo que está revelado. Então, coisas que estão ocultas, não vamos ficar imaginando. Contexto bíblico, isso é muito importante. Pode ler mais um pouco aí. Depois, se algum outro quiser ler, nos ajuda aí. É o maior determinante do sentido do texto. Interpretar um texto bíblico sem considerar seu contexto pode levar a mal entendidos e interpretações errôneas. O contexto é crucial para entender o significado pretendido pelo autor. Usando o texto sem seu contexto, pode-se fazer a Bíblia afirmar o que ela não ensina. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se não atentar para o contexto, alguém pode achar que isto é uma contradição. No primeiro caso, o mundo se refere às pessoas por quem Jesus deu a vida. E no segundo caso, se refere ao sistema mundano e pecador que opera no mundo, planeta. Este contexto básico já é o suficiente para entendermos a importância do contexto para uma correta interpretação da Bíblia. Entenderam essa ilustração aí?
Isso é uma das riquezas e também dificuldade do nosso português, né? Então tu vai encontrar a mesma palavra com significados diferentes por causa do contexto que ela está. Deus amou o mundo, maravilha. Quem é esse mundo que Deus amou? As almas, nós. Deus nos amou. Aí vem o João, eu mesmo, João é eu mesmo. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Então, desavisadamente, a pessoa pode olhar, não, mas está se contradizendo. E uma das regras bíblicas é que não há contradição na Bíblia. Ontem eu falei a questão do tempo, né? Mais ou menos entre 1500 a 1600 anos, no período que a Bíblia levou para ser escrita. Então, você imagina a diferença cultural nesses tantos anos. Escritores, tinha homens do campo, que nem o Amós, né, que era agricultor, que ele mesmo diz, né? Tinha reis, como o caso de Davi, Salomão, Isaías, que era de dentro do palácio, eles um estadista, né? Tinha os pescadores, meio semi-analfabeto, mas mais grosseirão, né? Os pescadores. Tinha Paulo, que era doutor, tinha Lucas, que era médico. Quer dizer, todos esses escritores, numa variedade, num tempo tão grande de tempo, e existe uma harmonia em toda a palavra, não há contradição na Bíblia. Estamos para frente isso aqui. Quando há uma aparente contradição, vai dar uma olhada. Então, isso aqui é uma coisa bem clássica, né? Assim, é simples, mas fácil de entender, né? Que está falando de mundo num sentido e no outro falando de mundo no outro sentido. Mas a palavra é a mesma. Então, isso é o contexto bíblico que vai mostrar que uma está falando uma coisa e outra está falando de outra. Embora com a mesma palavra, né? Adiante ali no dedinho vermelho, no contexto bíblico. O contexto bíblico, o intérprete precisa considerar o contexto geral da Bíblia. Abrange a Bíblia considerando como um todo, panoramicamente, observando atentamente sua estrutura, divisões, estilo literário, suas divisões, objetivo de cada aliança e o personagem geral que é Cristo. E seu objetivo principal, que é a salvação da humanidade. Ela revela o fato de que a analogia geral da Bíblia é realidade inconteste. Isto é, na Bíblia não há contradição. Então aqui, gente, é bastante amplo. A gente falar assim desse contexto geral da Bíblia. Então eu já estava falando antes, a Bíblia tem um foco, salvação. Aquilo que Deus prometeu lá no jardim, né, para Adão e Eva, que havia um salvador da descendência da mulher, enfim, tá. Então a Bíblia se ocupa dessa linhagem, até vir o Messias, Salvador, e salvar o povo. Então ela se ocupa também com os personagens que estão ligados a isso. Por isso, por exemplo, que muita gente fala, mas com quem que o Caim casou? A Bíblia não diz com quem que casou, porque não interessa. O que interessa é a linhagem que veio através de Sete, que era piedosa, né, e que veio Noé, e que foi vindo, essa linhagem que estava envolvida no plano de salvação. O que está fora disso, a Bíblia não se preocupa, só diz, e Adão teve filhos e filhas. Mas fala dos três que envolveram o problema. Primeiro foi o Abel e o Caim, depois o Sete. Os outros filhos de Adão e Eva teve filhos e filhas. Viveu 930 anos. Quantos filhos e filhas ele gerou em 900 anos? A Eva foi uma parideira, né? Então a Bíblia não fala disso depois. Por quê? Porque o foco é outro. Então, primeira coisa da visão panorâmica da Bíblia, esse contexto geral. Ela tem um plano, salvação. Ela tem um personagem, Jesus Cristo. Então, tem que procurar ver ele em todas essas coisas. Agora, como a Bíblia se apresenta para nós? Aí, vai umas coisas um pouco mais complicadas, um pouco mais profundas. Mas a primeira divisão que nós temos na Bíblia, que todo mundo sabe, Antigo Testamento, Novo Testamento. Até a gente às vezes usa Velho Testamento e Novo Testamento, né? O judeu não gosta dessa expressão Velho Testamento, para eles é um só, não tem velha aliança. Mas nós usamos, o povo evangélico, a igreja cristã, quando a gente fala cristão, está incluindo católicos e ortodoxo e tudo junto, tá? Vocês todos sabem, né? Mas em 1054 a igreja romana se dividiu, né? E Constantinopla era na época a capital. E daí ficou uma sede em Roma, que é a igreja romana, e a ortodoxa ficou lá em Istambul, no caso, que é na época da Constantinopla. Então já se dividiu. E eles usam a Bíblia lá, tem mais livros que aqui, aquela coisa toda, tá? Então esse contexto geral aqui da Bíblia vai falar nessa visão geral e a gente tem que ir entendendo os detalhes. Então nós temos Antigo Testamento, Novo Testamento. A aliança antiga, a aliança nova. Aí nós temos a primeira pergunta, qual é a finalidade de cada um?
para a gente evitar confusão. E tem muita coisa na Antiga Aliança que nós vamos pegar e aplicar direto. Um dos exemplos que está para frente aqui, parece que em Provérbios Salomão exalta a sabedoria, e lá em Eclesiastes ele acaba. Tudo isso é vaidade, tudo isso é carne, tudo isso é humano, tudo isso é passageiro. Mas está um choque de coisa aqui. Temos que ir para frente. Mas o que acontece? Provérbios fala da sabedoria na visão divina, e lá ele fala da experiência humana. Então são coisas bem diferentes. Então nós temos a diferença de Antiga Aliança e Nova Aliança. Então cada aliança tem um foco. E aí entra muito os ensinos de Paulo, principalmente Gálatas e Romanos, que nos mostra essa diferença de Antiga Aliança e Nova Aliança. Então a Antiga Aliança não tinha finalidade de salvar. Ela veio revelar o pecado e condenar. E com isso nos gerar um clamor por um Salvador, nos preparar para receber o Salvador. Então a Nova Aliança veio em Cristo. Tanto que até o sacerdócio, segundo Hebreus, é outro. A Antiga Aliança, o sacerdócio era pela linhagem de Levi. Os levitas, né? Eram os sacerdotes da linhagem de Levi. Jesus Cristo não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá. Então, pela lei, nem sacerdote Jesus podia ser. Mas ele é o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. É o outro, então, aquele sacerdócio antigo acabou. Nós temos, é apenas uma simbologia profética do novo sacerdócio eterno que é Cristo. Então, quando começa a ver essa diferença de aplicação, de interpretação e aplicação da Antiga Aliança e da Nova Aliança, começa a ver e evitar confusões na hora de aplicação. Então, tem que ter muito cuidado com pregações baseadas no Antigo Testamento, exatamente para não fazer confusão. Por exemplo, tem até Salmos, que Davi expressa assim, um desejo de vingança contra os seus inimigos. Aí tu vem para Jesus e diz, ame o seu inimigo e ore por ele. Né? Então até alguns louvores, deu polêmica por aí, né? Aí tu que baseia lá no Salmo e tu deseja a morte dos inimigos. Mas lá era a Antiga Aliança, na Antiga Aliança o pecador era morto, era apedrejado, porque a Antiga Aliança veio condenar a morte e não salvar. Dá para entender isso? Então além dessa divisão, Antiga Aliança e Nova Aliança, aí nós temos outras divisões na Bíblia mais profunda e um pouquinho mais complicada. As outras que vêm para frente. Então, por exemplo, os estilos literários. Nós temos lei, que é os 5 primeiros livros, né, que é chamada lei. O judeu diz a Torá, que é os livros da lei. Então, nós temos os 5 livros da lei. Aí depois nós temos livros históricos. Então, são narrativas históricas da Bíblia. Então, tem coisa que é uma mera narrativa, um registro histórico. Tu não tem uma doutrinação para passar. Nós vamos ter exemplos de bons testemunhos, maus testemunhos, exemplo de pessoas fiéis e infiéis, bons exemplos, maus exemplos. Isso tem bastante, lógico. Mas nós vamos entender que existe o livro da lei, os 5, depois existem os livros históricos, que apenas registra histórias. Claro que aí nós tiramos lições, como disse, bons e maus exemplos, né, que pega ali a partir de Josué, em diante ali a conquista, os juízes. Então são os livros históricos, né? Até Ruth. Daí adiante começa os chamados livros poéticos, é outro estilo literário. Então cada um estilo desse tem uma maneira de interpretar. Então no estilo poético, que pega provérbios, cantares, salmos são cânticos. Então aí no cântico e poemas, tu tem um linguajar diferente. E às vezes usa tal hipérbole, quer dizer, um exagero. Por exemplo, Davi diz assim, e meu travesseiro flutuava nas minhas lágrimas. Quem é que chora tanto para encharcar um colchão? Quer dizer, é linguagem poética, você vai dizer, mas isso é uma mentira, isso é um exagero, como os críticos da Bíblia dizem, não, a Bíblia tem erro, tem mentiras, tem isso, tem aquilo. Não, é a linguagem poética da coisa. No poema, no sentimentalismo, tu exagera, né? Mas passa uma visão. Então, devido à dor, o sofrimento deles, toda noite eu encharco o meu leito de lágrimas, com as minhas lágrimas. Tá? Isso é para embelezar mais as palavras. O poético. O poético. Então, por isso que para interpretar a Bíblia, tem que entender essas diferenças, né? O que é lei, o que é registro histórico, o que é livro poético, então a palavra, as revelações em termos de poesia, e daí como eles estavam debaixo da aliança antiga, que era a aliança de morte, né, de condenação, pode ver que o Antigo Testamento não fala de céu, o Antigo Testamento só fala
terra, e aí que entra as heresias da doutrina da prosperidade, né? Porque na visão antiga aliança ali era assim, você era fiel a Deus, você prosperava. O gado produzia, a lavoura produzia, a chuva vinha no tempo certo e enriquecia, né? A base econômica da época era a agricultura e pecuária, né? Agropecuária. Então, o povo era fiel, o povo pecava, cerrava o tempo, vinha as pragas, vinha a seca, batia a miséria, os exércitos inimigos vinham e roubavam e caía na miséria. Voltava a fidelidade e Deus começava a recuperar. Mas sempre o foco terreno. Mas isso tudo é simbologia profética que aponta para o Novo Testamento. Se nós não vemos isso de maneira espiritual em Cristo, nós entendemos e aplicamos errado. E é o que acontece hoje com o erro da chamada teologia da prosperidade, da maldição hereditária, e uma série de heresia que existe por aí hoje, né? Que vão distorcendo essas coisas. Então, por exemplo, entender essa é a visão geral da Bíblia, tá? Essa visão panorâmica. Observar atentamente essas estruturas. Então, daí tem depois os livros proféticos, né? Ou profetas, que daí profetas no Antigo Testamento, muito diferente do que existe hoje. Profeta no Antigo Testamento era uma profissão, por isso tinha a escola dos profetas. Tem uma palavra sinônimo lá para profeta no Antigo Testamento que é vidente. O que é um vidente? Aquela pessoa que tem a visão. Então, eram pessoas mais esclarecidas, que tinham uma visão mais ampla da parte de Deus. Então, quando o rei estava em dúvida com alguma coisa, vamos ao profeta, vamos ao vidente. Ele tem a visão de Deus para nos dar o conselho. Então, é muito diferente do que muita gente está pensando hoje, que profeta é um adivinho que vai prever o meu futuro. As pessoas vão na macumba tentar prever futuro. Ah, mas Deus não pode revelar alguma coisa? Pode, Deus faz, dependendo do propósito dele, não nosso. Se ele quer revelar alguma coisa a respeito do meu futuro, ele pode usar alguém para falar comigo e me advertir ou me instruir. Isso pode, é bíblico, mas eu vou ficar correndo atrás e querer, ora por mim, ver o que Deus te revela, ora para mim, ver o que Deus te revela para mim, como as pessoas fazem hoje. Pelo amor de Deus, isso é antibíblico. Se Deus tem, vamos estar em comunhão com Deus. Se Deus quer nos revelar e nos prevenir de alguma coisa do amanhã, ele vai falar. Mas a Bíblia está cheia de advertência disso para nós. A Bíblia já é uma profecia, né? Então, nós entendemos os estilos literários que eu estou falando. Daí vem os proféticos, tá? Então, tem lá, e o profético é diferente dessa história de hoje. Claro que ali profetas já tem chamado profetas maiores, profetas menores. Maiores ou menores, não pela essência da mensagem, coisa assim, mas pela quantidade, né? Conteúdo. Por exemplo, os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, uns livros enormes, muito mais capítulos, muito mais coisas. Profetas menores ali, depois Amós, Abacuque, Sofonias, Obadias, são livros pequenininhos. Obadias é só uma página na Bíblia, né? Até para a gente achar Obadias, tem uns que nem sabem que tem esse livro na Bíblia, né? Livro é só uma página, né? Então diz profetas menores, não pela importância da mensagem, mas pelo conteúdo, né? Um pouco menor, menos conteúdo, mas por isso que se classifica, profeta maior, profeta menor, tá? Isso já faz parte de outra matéria, introdução bíblica, mas que se liga com a hermenêutica, essa parte da interpretação. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós continuamos tendo divisões. Primeiro, nós temos os evangelhos. O que são os evangelhos? Livros biográficos, biografia de Jesus, a vida de Jesus e ministério. Qual é o erro que acontece no nosso meio hoje? Se prega muito os milagres de Jesus e pouco se prega sobre o que Jesus ensinou. Ontem alguém mencionou alguma coisa disso? Quem foi que falou alguma coisa semelhante assim? Foi tu que falou alguma coisa? Você fala muito do milagre, das coisas de Jesus? E não quer Jesus? Acho que foi tu que falou, né? E é verdade, tu vê. Por quê? Devido às necessidades, como eu falei antes, e problemas que nós temos, muitas das pregações estão focadas só em resolver problemas, tá? E Jesus é um mero resolvedor de problemas para nós. E muitos não falam dele como Salvador, né? Então, os evangelhos é a biografia, ou seja, de Jesus. A vida e ministério de Jesus. Só que ali nós temos o que Jesus ensinou. Então, claro que é importante falar dos milagres, como eu falei antes, são sinais, mas o importante é o que Jesus ensinou. Aí você pega tipo o Sermão do Monte, que é Mateus capítulos 5, 6 e 7, são 3 capítulos que são grandes, é um código doutrinário muito profundo, e que alguns dizem, olha, essa é a parte difícil do Evangelho, porque cumprir
essa doutrina que Jesus deu em Mateus 5, 6 e 7, gente, não é para qualquer um, tem que ser salvo mesmo. Até porque a obra, as boas obras é para o salvo. Aquelas obras não salvam, mas o salvo tem que andar naquelas obras. Entende? O que as pessoas invertem? Você tem que fazer isso, fazer aquilo para ser salvo. Você tem que crer em Jesus para ser salvo. E uma vez que creu e que é salvo, aí tem que andar em boas obras para glorificar a Deus e testemunhar da salvação. É o inverso que muita gente se prega. Aí quando Jesus começa a ler, que maravilha, bem-aventurança, quer dizer, ser bem-aventurado, quem que não quer ser abençoado? Bem-aventurado quer dizer muito feliz, duplamente feliz, é esse sentido bem-aventurado. Só que a gente olha para o bem-aventurado, mas não olha para o que ele está exigindo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles... Aí tu vai olhar a segunda parte, não é qualquer um que consegue cumprir essa parte. Então, o que a gente tem de gente em pecado dentro da igreja, mas a pessoa é salva? É salvo. A pessoa crê em Jesus, ele é salvo. Mas ele está deslizando em coisas da palavra, mas ele não vai perder a salvação por isso. Por quê? Quando vai para Coríntios 3, todos foram arrebatados, mas teve gente que teve as suas obras reprovadas. Mas o tal não é lançado de volta do céu para a terra, para o inferno. Ali foram todos salvos, mas as obras que ele praticou foram todas reprovadas. Começa com ouro, prata e pedras preciosas, são 3 materiais que o fogo refina e valoriza. Madeira, palha e feno são materiais, a madeira demora mais um pouquinho, mas o fogo consome. Que fogo é esse? O juízo da palavra, o julgamento. O camarada foi salvo. E Paulo ainda diz ali, o tal foi salvo, mas como que pelo fogo. Quer dizer, passou por fogo, as obras dele foram reprovadas, mas ele foi salvo. Então, os crentes relaxados na igreja de más obras, tá? Ele creu, ele é salvo, mas... Então, lá Mateus capítulo 5, que começa, está aí no verso 2. E abrindo a sua boca, começou dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, é o primeiro que fala. Os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. O que é o pobre de espírito? Uma pessoa humilde de coração, rendido a Cristo. Só que às vezes a gente fala uma pessoa humilde, aquele pobrezinho que mora lá num casebrezinho, é uma pessoa muito humilde. Às vezes tem um coração arrogante, violento, então nós julgamos humildade pela aparência ou condição financeira, não é isso. Aqui é um estado de espírito. Então, a pessoa humilde é aquela pessoa que preza pela comunhão, que se rende a Deus, que reconhece a soberania de Deus e vai indo. Então, isso aqui é um código doutrinário muito profundo. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Não é que choram porque chora aí, aqueles que choram inconformados com esse mundo e choram aos pés de Deus, buscam a Deus, é esse choro. Então você pega uma pessoa que está sofrendo, porque a coisa está chorando, bem-aventurado porque está chorando, porque está com um problemão lá, ele não é bem-aventurado por causa disso, está chorando por causa de um problema. Mas o bem-aventurado que chora, aquele que chora porque não se conforma com esse mundo, com a situação, que ora, que intercede, que clama a Deus, esse sentido. Entendeu? Então tu vai indo assim e vai entendendo. Bem-aventurado, depois, verso 5. Os mansos. Bom, agora aqui a coisa complica. O que mais tem é crente atribulado, brabo, irado, que vive brigando, quebrando pau por qualquer coisa, dando pau no barraco, não sei o quê, e diz que é crente. Só que tu vai lá para João diz que é aquele que permanece no pecado. Esse camarada nem viu a Deus, não conhece. Então, às vezes tem gente que está dentro da igreja, na verdade não é salvo. Não é estar dentro da igreja que é salvo, mas é cumprir o que está na palavra. Então tem que crer em Jesus. Aí Jesus diz, mas pelo fruto você conhece a árvore. Tu pode apresentar, não, mas eu creio. Mas o fruto dele está mostrando que ele não crê, que ele não se converteu. Então é o falso crente. Dá para entender mais ou menos isso? Então quando vai indo para os estilos literários da Bíblia, tu vai entendendo diferente as coisas. Então depois da biografia, temos um histórico, que é o Atos. É a história do início da igreja. Então ali está cheio de coisas profundas, que alguém diz que o título desse livro não tinha que ser Atos dos Apóstolos, tinha que ser Atos do Espírito Santo. Então aquilo que começou nos evangelhos continuou, não parou, ele não encerra. Atos dos Apóstolos não tem um encerramento, o Espírito continua agindo na igreja, então o Atos continua acontecendo. Tá? Então ali pode ver que ele não tem um fechamento, um encerramento. Lucas começa dizendo, ó Teófilo, fiz esse segundo tratado, porque Lucas escreveu o Evangelho, e o segundo foi Atos, E então eu fiz esse segundo tratado, para contar o que Jesus, continuou fazendo. E lá, quando encerra Atos dos Apóstolos, com a morte de Paulo, não encerra o livro, porque o Espírito continua os seus atos através da igreja. Tá? Aí depois, a outra divisão são as cartas, que começa com Romanos, e como eu já disse ontem,
uma das mais difíceis de entender é Romanos, mais profunda teologicamente. Todos os teólogos, todos os estudantes dizem isso, é uma das cartas mais complicadas, mais profunda teologicamente, né? É Romanos. Aí começam então as cartas. As cartas de Paulo são 13. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, 1 e 2 Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses, tá? E Filemon. Aí tem as cartas pastorais, Tito e Timóteo, tem a carta pessoal de Filemon, são as divisões das cartas, né? E além das outras cartas de Pedro, João e Tiago e Judas. Tiago e Judas ali são os irmãos de Jesus, não é o outro apóstolo, irmão de João, e nem é o Judas, até porque tinha um outro apóstolo que era Judas também, tinha o Judas Iscariote e tinha o outro Judas também, apóstolo, né? Mas o Judas da carta é o irmão de Jesus, e o Tiago da carta também. Então as cartas, o que são as cartas? Elas são aquilo que é chamado de fundamento dos apóstolos. Já viram essa expressão? Fundamento dos apóstolos. Por que fundamento dos apóstolos? Aí que a gente tem uma bronca com os apóstolos modernos de hoje. Os primeiros apóstolos, eles tiveram uma autoridade única. Por isso que até hoje nós não falamos em apóstolo, embora a Bíblia fala de ministério apostólico, é coisa diferente. Eles tiveram uma autoridade única, eles andaram com Jesus e até para ser apóstolo naquele tempo tinha que ter essa exigência, que tivesse andado com Jesus. Vê quando Judas se matou lá, né? E eles foram escolher um outro, escolheram Matias no lugar de Judas, em Atos. O que eles disseram? Alguém que seja testemunha da ressurreição, que andou com Jesus e testemunhou da ressurreição. Então esses apóstolos tinham que ter essa autoridade para ser isso. Paulo entrou mais tarde, mas Jesus apareceu pessoalmente a Paulo. Como apareceu ressuscitado para os primeiros, Jesus também apareceu para Paulo e mais que uma vez. Não é só aquela de Atos 9, porque em Atos 26, quando ele está perante o rei Agripa em sua defesa, ele diz que Jesus, quando apareceu para ele em Atos, que está registrado em Atos 9, o Senhor me disse que ia me aparecer outras vezes. Então, cremos que realmente Deus cumpriu, apareceu. Tanto que Paulo chegou a ser arrebatado, mais tarde ele dá testemunho disso que foi arrebatado. Então, essa era a exigência de ser apóstolo. Até ali, a literatura que eles tinham era a antiga aliança. Esse ponto que eu quero chegar. A igreja está nascendo e era aquela confusão. Nós devemos seguir a lei de Moisés ou não? Então, daí tudo era novo para a igreja. Tudo escorria para os apóstolos, que eram os líderes espirituais. Aí foi a necessidade de escolher diácono. A igreja começou a crescer e precisava atender as pessoas, as viúvas, os órfãos, necessitados, e os apóstolos podiam se envolver com isso. Isso demanda tempo. Então vamos escolher diáconos para esse serviço. E os apóstolos disseram assim, e nós vamos perseverar na oração e na palavra, porque eles precisavam dar as diretrizes para a igreja. Talvez nem eles sabiam que estavam formando o Novo Testamento da Bíblia. Mas todas as dúvidas iam para os apóstolos. E agora? Na lei de Moisés era assim, no judaísmo era assim, e nós agora somos cristãos. E agora o que nós fazemos? E agora? E agora? E agora? Surgiam as confusões, os apóstolos tinham que estar doutrinando a igreja. E Paulo viajando, imagina aquele tempo que se viajava a pé, a cavalo, de barquinho à vela, né? Então ele estava longe, tinha que mandar cartas. Estava na prisão, escreveu algumas cartas da prisão para responder problemas. E a carta aos Coríntios era para resolver problemas sem fim na igreja. Então, por isso, as cartas elas são doutrinárias. Mas aí o que é doutrina? Doutrina é Bíblia, ensinamento bíblico e não costumes. Que costumes varia de região para região, de cultura para cultura, de época para época, de tempo para tempo. Como falamos ontem dos abismos de tempo, de língua, de cultura, que muda de um lugar para outro. Então tem coisas que são costumes, que a pessoa tem que saber se comportar com coerência conforme o ambiente que ela está. Então isso é mera coerência cultural, a pessoa saber se apresentar em cada setor, cada segmento, cada lugar, é diferente, tá? Mas aquilo que é doutrina, aquilo que a Bíblia é clara em falar e dizer. Então nós temos doutrina da salvação, pela fé em Jesus Cristo. Doutrina do pecado, todo mundo pecou e está condenado, precisa de Jesus. Doutrina da salvação, crê, se arrependa e será salvo. Né? E aí tu vai indo, doutrina do Espírito Santo, nós somos pentecostais, acreditamos, cremos e vivemos a experiência dos dons pentecostais, dons espirituais no nosso meio. Então são várias doutrinas, e são doutrinas bíblicas e não costumes, que varia conforme o momento.
Então, entender a cultura judaica, entender isso. Então, veja bem que falar de contexto geral da Bíblia, já estou alguns minutos só falando disso aqui, tá? Para entender. Aí depois das cartas, nós temos um livro, o Apocalipse, muito mal interpretado, porque as pessoas associam Apocalipse à tragédia, sim ou não? Só que a palavra Apocalipse, até que no inglês, ele é traduzido por revelação. E o sentido da palavra é essa, revelação. Então, o Apocalipse não é um livro de tragédia. O Apocalipse é um livro da nossa vitória. É a vitória definitiva contra o mal, é a vitória de Cristo, é a vitória da igreja, é o triunfo da fé. É um livro de alegria para nós. Mas as tragédias para quem? Para o mundo sem Deus. Para eles é tragédia. Então nós não temos que ter medo. É um livro da gente se alegrar. Então veja que essas divisões literárias, falamos divisão, Antigo Testamento e Novo Testamento, cada um tem uma finalidade. Resumidamente eu já falei, né? Aí entender cada estilo literário, o que é lei, o que é registro histórico, o que é poético, o que é profético, o que é biográfico e o que é doutrinário, o que é revelação profética ou escatológica, no caso de Apocalipse. Mas no Antigo Testamento também tem escatologia, como é o caso de Daniel. Se estuda Daniel e Apocalipse junto. Daniel tem uma visão global, panorâmica, e Apocalipse tem os detalhes, além de outras cartas de Paulo, como os Tessalonicenses, que ele fala da parte escatológica, a vinda de Cristo, arrebatamento da igreja, coisa assim. Então, quando tu vai para essas particularidades, tu começa a abrir tua visão e ter uma interpretação mais ampla. Próximo item, então, podemos ir adiante? Tem perguntas aí? Ou eu estou falando muito bem, que você não está entendendo, ou eu estou falando muito mal, que ninguém está entendendo nada, e daí não me pergunta? Eu queria, não é bem uma pergunta, eu queria uma dúvida, mas é mais atrás ali, onde fala a respeito dos dois versículos que são iguais, né? Só que com significados diferentes, né? Do João 3,16 e do 1 João 2,15. Sim. Onde fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Sim. E o outro fala que nós não devemos amar as coisas do mundo. Sim. A gente pode colocar como exemplo aquela passagem lá no começo da Bíblia, onde fala onde Deus destruiu Sodoma e Gomorra, né, porque não tinha achado, né, pessoas puras, pessoas que eram voltadas para ele, tanto que isso assombou a família de Noé, no caso, né, que Sim. tal, né, ali no caso Deus amou o mundo, só que infelizmente as pessoas se corromperam, estavam voltadas somente para o pecado, para o mundo, no caso, né. Sim. E ali não, ali saiu só a família. Tu quer saber se pode se fazer um paralelo nisso? Para pregar. Isso, um Sim, sim, é possível, é possível. Aí tu já, graças a Deus, tua pergunta é boa. Tu vai já numa certa aprofundamento do assunto. Que se nós olhar lá, o pecado era tanto que era constante, o imaginar maligno dos corações, e Deus disse, Noé, eu vou exterminar. Mas o que Deus disse, Noé? 120 anos. Então Deus deu um tempo, isso é o amor, Deus amou. Então Deus deu um tempo para dar o aviso, para pregar, o juízo ia vir, a destruição ia vir, eles tiveram um tempo de ouvir e podiam se arrepender nesse tempo. E eles não se arrependeram. E daí o juízo veio. Então é possível. Exato, não é? De maneira nenhuma foi, porque Deus deu o tempo. Isso ilustra exatamente o que nós estamos vivendo hoje. A igreja está pregando a mesma coisa, o fim vai vir, o juízo vai vir, terça, agora eu ministrei na série lá sobre sinais, né? O culto de ensino, quinta, quer dizer, está aí no YouTube já. Então o aviso hoje é o mesmo dos dias de Noé. O fim está vindo, os sinais estão mostrando, Jesus vai voltar, os salvos serão levados e os incrédulos ficarão para o juízo eterno. Aí quando isto acontecer, essas pessoas vão dizer, não, Deus não nos amou, Deus foi injusto? Está bem claro o texto áureo da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Tá? Entendeu? Só não aceitaram. Então, essa ligação é válida, sim, nessa visão. Deu para entender bem? Os outros? Essas coisas lindas e maravilhosas do estudo bíblico, do conhecimento bíblico, tá? Que tu começa a ver. Bem? De acordo? Contexto imediato. Acho que ontem nós até citamos alguma coisa disso aí, página 14. Quem é mais aí que é bem de leitura e pode ler o trechinho para nós? Pode ler? Contexto imediato, lê para nós sim. É aquele que fica anterior ou posterior ao texto que se lê ou estuda. O capítulo ou parágrafo que está inserido, o verso em questão. Lembra-se que no texto original da Bíblia não havia divisão em capítulos, versículos, parágrafos ou pontuação. Então é importante. Ontem nós citamos alguns exemplos assim, né?
falamos bastante, né? Que é o contexto imediato. Então, sempre tu lê o versículo, não isola. Esse é um erro gravíssimo. Se eu pegar um versículo e isolar do resto. Essas, como falamos antes ali, essas interpretações erradas. Então, sempre leia um pouco antes, um pouco depois, para entender o texto ali, do que ele está se referindo. Por exemplo, aquele versículo que o Senhor disse que ia dar a palavra para a pessoa. Você já ouviu gente dizer, abre a tua boca, até pega o salmo errado lá, abre a tua boca e o Senhor vai encher. Lá no salmo, abre a tua boca e o Senhor te encherá. O Senhor está falando de suprir a necessidade, está usando até a história do Egito lá, parece que é salmo, parece que é 81, não me lembro agora. Mas o Senhor estava falando lá no contexto que eles saíram do Egito e tal, aquela coisa toda. Então o Senhor abre a tua boca e eu vou encher, quer dizer, eu vou suprir as tuas necessidades. Não é mensagem para pregar. E ali nos evangelhos, depois quando o Senhor Jesus disse para não se preocupar com o que havia de falar, mas que na hora o Senhor ia dar a palavra, mas ali não é na pregação. Ali é o seguinte, quando vocês forem presos e levados perante as autoridades, o que Jesus disse? Não se preocupe com o que vocês vão falar nessa hora, porque eu vou dar sabedoria para vocês como responder. 21:15. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Depois no capítulo 12, também de Lucas, tem outra palavra semelhante. Mas o que é que Jesus disse ali? Na hora, eu vou te dar a palavra na hora. É quando eles foram levados perante as autoridades para serem acusados e presos por causa do Evangelho. Aí o Senhor disse, nessa hora eu vou te dar, e como diz ali, sabedoria, que vai confundir eles. Tanto vem que em Atos, na prisão dos apóstolos, mas esses não eram os pescadores, da onde veio a eles tanta sabedoria? Então cumpriu o que Jesus disse ali para eles. Quando levarem vocês perante as autoridades, não se preocupem, eu vou te dar na hora sabedoria e palavra. Não está falando da pregação. Mas vai dar sabedoria, que nem aquela que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar do que nós estudamos. Não, e para a defesa deles, que é improviso, né? São levados e presos, e ali Deus ia agir com eles, por eles, dando capacidade para se defender e para falar diante das autoridades. Não está falando em pregação. Aí vem uns preguiçosos de hoje, não, abre a tua boca e Deus vai encher, Deus vai te dar. Não, vai orar, vai estudar, vai buscar a Bíblia, vai compreender. O Espírito Santo na hora vai advogar na hora. Vai nos fazer lembrar daquilo que nós estudamos. Então nós temos a obrigação de fazer isso que estamos fazendo aqui, ir para dentro da Bíblia, estudar e orar para nós sair ali amanhã e pregar a Bíblia, e não o que imagina na cabeça e sai falando asneira aí, que mais tem por aí hoje, né? E daí faz uma gritaria, vai papai, e é poder. Que é poder o quê? O poder salva, cura, liberta, não faz só barulho. A pregação está dentro daquilo que a gente vai estudar, né? A mensagem tem que ter conteúdo, né? Então o contexto imediato é isso aí, nunca isola. No caso, o pastor se encaixa então com o Salmo 25. Salmo 25, lá no versículo 14, que diz: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Exato. Nós tínhamos falado desse versículo ontem ou não? Não. Eu falei do Deuteronômio, das coisas ocultas, né? Tá, e esse aí, os segredos do Senhor, né? É revelado para aqueles que temem o Senhor. Então Deus revela e dá instrução, dá sabedoria para quem teme. Então tem muita gente fazendo sucesso aí com técnicas humanas para ganhar, está interessado em números, não em alma, né? Contexto imediato está explicado aí, deu para entender. Depois nós temos o contexto remoto, que é mais ou menos o que eu já vinha falando. O irmão pode ler? A irmã que estava lendo, pode ler aí? Sim. Contexto remoto. O que fica a longa distância do texto em consideração, mas com ele faz ligação, vínculo. Exemplo, em Êxodo 12, 29 ao 31, Números 33, do 4 ao 5, as pragas e os deuses do Egito. Em Ezequiel 1, do 5 ao 14, e Ezequiel 10, 20, seres viventes aqui são querubins. Então, assim, são passagens bíblicas, está num livro e está lá no outro. Então, elas são contextos remotos, mas faz uma ligação. Então, quando você pega ali, nas duas passagens, fala lá dos deuses e das pragas no Egito. Então, cada uma daquelas pragas que Deus mandou lá, ela tinha a ver com um deus egípcio, né? A gente não entende isso.
Por que Deus mandou 10 pragas, olha isso, aquilo? Porque o Egito tinha aquilo como deuses. Por exemplo, o sol, o Ra, era o deus sol deles, né? Adorava o sol. Aí Deus mandou a escuridão, que tapou tudo. Esse é um medo que, nossa, que nunca mais o sol ia vir, né? As crendices da época, né? E os querubins ali, por exemplo, Ezequiel começa a dizer que ele estava lá na beira do rio, não sei o quê, e o céu se abriu e ele viu, né? E aí ele descreve os querubins com o rosto de homem, rosto de leão, e Ezequiel 2, Ezequiel 10, e depois também Apocalipse também fala disso, né? E daí dá um nome, no outro momento ele dá um nome que era querubins, num ele não fala, no outro ele fala o nome, né? Mas descreve os mesmos seres. Então, uma passagem complementa a outra. E nos evangelhos tem muito isso, porque eu falei antes das divisões, e tem os evangelhos chamados sinóticos, que são semelhantes, né? Que é o Mateus, Marcos e Lucas, é chamado evangelho sinótico, eles são semelhantes. E daí tem um separado que é João. E aí é outra coisa, para quem foi escrito cada um? Mateus escrito para judeu, o Marcos escrito para os romanos, o Lucas escreveu para os gregos e o João escreveu para a igreja. Então cada um tem uma finalidade diferente. E aí até na maneira que eles descrevem. Por exemplo, se falar algumas parábolas ou até as coisas, um falou de um jeito, outro parece que falou de outra maneira. Então, se tu lê alguns milagres de Jesus, está nos 3 evangelhos, alguns está só num. Mas aqueles que relatem mais que um evangelho, você vai olhar, um complementa o outro, te amplia. Então, esse contexto remoto ajuda isso. Então, quando você for fazer uma pregação, um estudo bíblico, faz isso. Ah, mas tem outra passagem lá que fala alguma coisa sobre isso, vou lá ver. Tem mais outro assunto lá que fala sobre isso, vou ver. Então, aí isso te amplia a visão e evita confusões, né? São facilidades. Depois tem o chamado contexto literário, que já está, acho que mais ou menos explicado. Mas lê para nós aí. Amém. A Bíblia contém decisões que devem ser levadas em consideração para uma correta interpretação. Ela se divide em Antigo e Novo Testamento. Cada um tem finalidades distintas. Além disso, ela é composta por diferentes gêneros literários, como narrativas históricas, lei, poesia, epístola, profética, biográfico e escatológico. Cada gênero tem regras específicas de interpretação. Por exemplo, não se pode interpreta um salmo como se interpreta uma epístola. Por quê? Porque um salmo, como eu falei antes, é um estilo poético, é um cântico. Então tem toda uma linguagem especial, né? E uma epístola é uma carta doutrinária, dando ordens, orientações, então são coisas diferentes. Então não se interpreta. Bom, isso eu já expliquei bastante, né? Que uma coisa ali com a outra, eu estava falando antes ali do outro contexto e já falei desses contextos todos ali, falei dessa parte literária junto, acho que está bem amplo, né? Contexto histórico-cultural, também já adiantei alguma coisa, porque como diz uma coisa liga a outra, a gente vai falando eles em conjunto. Então lê para nós aí o histórico e cultural. Até ontem eu falei a questão da cultura do casamento, né? Como entender aquela parábola das 10 virgens, como entender a multiplicação da água do vinho por causa do contexto cultural. Lê para nós então aí. A compreensão dos costumes, práticas e eventos históricos da época em que a Bíblia foi escrita é fundamental para uma interpretação precisa. Por exemplo, conhecer a prática do sacrifício de animais no Antigo Testamento ajuda a entender a importância do sacrifício de Jesus no Novo Testamento. Sim, porque já se tinha uma prática de sacrifícios de animais, até os pagãos faziam isso, né? E na antiga aliança, o sacrifício de animais, que o sangue dos animais encobria temporariamente o pecado, até que viesse o que é perfeito, que foi Cristo. Então agora cessou o sacrifício, que o sacrifício perfeito aconteceu, lá era imperfeito. Uma das passagens também difícil de entender, Abraão. Como é que Deus diz para Abraão, sacrifica teu filho para mim, se tu me ama? Para a nossa cultura é muito difícil de entender, mas para a cultura da época é fácil de entender. Por quê? Porque aquele povo pagão sacrificava seus filhos aos ídolos. Então a gente fala muito essa questão da questão da fé, mas não era meramente ou somente a fé. O que estava em prova de Abraão era o amor. Então, se o povo pagão é capaz de matar um filho, sacrificar um filho numa fogueira para um ídolo pagão, Abraão, tu me ama? Me oferece teu filho. Então, era uma prova de amor, mais do que fé. E Abraão foi para fazer.
Mas na hora de fazer, Deus interrompeu. Não, Abraão, não faça isso. E Abraão olha, tem um cordeiro lá no mato, no monte, lá que hoje é onde está o templo, né, de Israel. Hoje não é o templo, hoje é aquela doma da rocha que chama lá dos muçulmanos. Mas é naquele monte. Na época era mato, né, era deserto. Aí está um cordeiro ali. Aquele cordeiro aponta para Jesus, o cordeiro substituto que morreu no lugar do Isaac. Aponta para a nossa aliança em Cristo, entendeu? Uma coisa vai ligando a outra. Como isso funciona? Então, aí quando tu olhar para essa cultura da época, tu entende por que Deus pediu isso a Abraão, né? Então foi uma prova de amor, e Abraão provou que amava a Deus mais do que os outros amavam seus ídolos. Por que Jesus diz assim, se alguém amar mais pai e mãe do que a mim, não é digno de mim? Quer dizer que eu tenho que desprezar pai e mãe? Não, mas tenho que amar a Deus mais. Entende esses detalhes, como é rico e maravilhoso, né? Então a coisa cultural, a história cultural é importante entender. Ontem eu citei alguma coisa, tipo o Novo Testamento foi formado e escrito em grego, por causa da cultura grega que ficou, a língua grega ficou. Embora já tivesse o Império Romano, mas a cultura ficou que influencia até hoje. É o chamado helenismo, né? E essa área é a seguinte, o que vem da cultura grega? Tudo pelo prazer. O que tem hoje no mundão aí? Se isso te dá prazer, está valendo. É homossexualidade, é prostituição, até se isso está te fazendo bem, se te faz feliz, é válido. O que é isso? Visão grega do helenismo, mundano. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia manda santidade, pureza, entendeu? Então, ver como essa questão cultural e histórica tem muito a ver. Então, um erro, principalmente muito sério no meio pentecostal, acho que falei terça ainda agora, quinta, é a gente se fechar, estamos aqui no manto, no barulho, eu amém, aleluia, e lá fora não me interessa o que está acontecendo. Como que não? O diabo está agindo lá fora. Os dele ele está usando lá fora para atacar a igreja, nossa pregação, para tirar o povo da igreja, para levar para o pecado, para a orgia, para a prostituição, para o adultério, para a macumbaria, para tudo quanto é coisa. Ele está agindo lá fora, no meio político, para oprimir, perseguir, frear a igreja, matar crente. Quantos países aí, os martírios de crente é enorme, que está crescendo a perseguição e a morte, né, contra cristão. Em muitos países da África e da Ásia, são vários, inúmeros, principalmente países de regime muçulmano, né? Porque o muçulmano, o Islã, ele é casado com o Estado. Então, se você muda de religião, é um traidor do Estado, por isso eles matam. Você desistiu, mudou do islamismo, é um traidor, eles matam. E queira ou não, a Bíblia deles, o Corão, ele prega a morte aos hereges. Quem é os hereges? Quem não é islâmico é herege. E o outro segmento que mais persegue cristão é os países comunistas e socialistas ditadores. É os que mais perseguem cristão, porque o cristianismo é um freio para essas coisas. Então é inimigo número 1. Então eles perseguem e fecham a igreja. Eu tenho dito para a juventude de hoje, e temos alguns jovens aqui, tem a facilidade da internet, vai para a internet e pesquisa o que foi o socialismo e o comunismo quando implantaram na Rússia e formaram a União Soviética lá em 1922 e durou até 1991 a União Soviética, né? Era chamado cortinas de ferro. Fecharam a igreja, viraram estrebaria de animais, viraram coisa de orgia de tudo, e mataram pastores à torta e à direita e acabaram quase com o cristianismo em toda aquele leste da Europa. Então, esses são os inimigos da igreja, então isso é cultural. Então, se nós não podemos ficar fechados nas nossas quatro paredes, só Pentecoste, só palma e aleluia, e cambalhota, e planta bananeira e tudo mais, e Deus nos livre lá de fora. O que Jesus disse? Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. A luz tem que brilhar nas trevas. Não é ser trancado dentro de casa. Esse foi o erro da Idade Média, quando surgiram os mosteiros, né? Para ser santo, nós vamos lá para o morro, construir um mosteiro, ficar lá adorando e queremos saber do resto do mundo. Errado, tá? É história cultural. Contexto teológico. Pode continuar lendo. É importante interpretar o versículo de forma que ele não contradiga o ensino teológico geral da Bíblia. A interpretação deve estar alinhada com a mensagem global das Escrituras. Neste caso, deve se levar em consideração as demais regras. Então, deve se levar em consideração as demais regras, já falamos. Então, o que tem esse contexto? Partimos daquilo que já expliquei, né? Na Bíblia não há contradição, ela é harmonia, ela se completa, né? Então, é dentro disso que a gente já vem falando. Tá.
Seguindo adiante, o princípio da analogia da fé, isso? Nós. A analogia da fé sugere que a Escritura deve interpretar a Escritura, ou seja, passagens claras e explícitas devem ajudar a esclarecer passagens mais difíceis ou obscuras. Por exemplo, se um versículo é difícil de entender, deve-se comparar com outro versículo que tratam do mesmo tema de maneira mais clara. Sim, porque queira ou não, a Bíblia tem pontos difíceis, sim. Então tu vai para um trecho que lança luz em outro. Então tem um mais claro sobre o tal assunto, vai ajudar a tu entender outro. Então essa questão que falamos cultural, teológica e costume, essas áreas todas. E a fé, e nós entender essa passagem. A Bíblia não é contradição. Ela é uma revelação plena de Deus, ela é progressiva na sua revelação. Então aí quando tu tem uma passagem que ficou obscura, está difícil de entender, procura, dentro daqueles outros contextos que a gente falou antes, uma ligação no contexto próximo, ou remoto, ou no panorâmico da Bíblia. Vê que eu iniciei falando assim, a Bíblia tem um foco, salvação. Tem um personagem central, que é Jesus Cristo. Então aí tu vai formando uma raiz. Então quando chega nessa questão aqui, que estão falando agora, é isso aí. Não pode haver contradição. Então eu tenho que ver, mas tem uma passagem aqui que não estou conseguindo entender. Então vai para outras passagens que vai lançar luz sobre aquela ali, né? E tem umas passagens complicadas. Por exemplo, o próprio Paulo disse assim, eu não permito que as mulheres ensinem na igreja. E aí? Mas quantos outros lugares Deus usou mulher? Até lá no Antigo Testamento Deus usou a Débora. Será que Paulo se equivocou? As mulheres naquela cultura, e até hoje vocês sabem que tem algumas regiões orientais lá, embora Israel tenha melhorado nessa questão, mas tem muitos países lá que a mulher realmente não tem valor nenhum. Não participa de nada. Pelo contrário, são mais que serva, né? Aqueles islâmicos radicais lá, que as mulheres que usam, que não podem mostrar nem o nariz, né? Então, você imagina assim, ainda que Israel não era desse porte, é lógico, mas as mulheres eram separadas das... Então, uma vez que as mulheres eram excluídas da vida social, os homens que tratavam dos negócios, da religião, de tudo, as mulheres eram cuidar da casa, das crianças e dos animais e dos afazeres domésticos, aquela coisa assim, né? Elas não participavam disso. Mas dentro da igreja elas começavam a ter vez e oportunidade. Então a dúvida era muita, então às vezes a reunião virava em bate-boca. A mulherada tomava conta, o que é isso, o que é aquilo, e agora, como é, me explica, né? Aí Paulo diz, as mulheres estejam caladas e perguntam em casa para os seus maridos. Aí eu vou pegar aquilo e botar hoje, a mulher não pode falar na igreja? Tem cabimento? E assim tem outras passagens na Bíblia, como essa história aí de 1 Coríntios 11 também, né? A questão de cabelo, que é uma briga com a história de cabelo. E até hoje tem muita polêmica ainda. Mas qual era o problema que era único? Era em Corinto o problema. É na cidade de Corinto. Qual era o problema? As mulheres do templo da Afrodite lá, as prostitutas, porque naquele tempo os cultos pagãos eram ligados com orgias sexuais. Os rituais deles eram com orgias sexuais. Então as sacerdotisas do templo da deusa Afrodite, as sacerdotisas desse templo, elas tinham a cabeça rapada. Tinha a cabeça rapada. Aí é que Paulo diz, então, julgue entre vocês se é decente que uma mulher cristã tenha a cabeça rapada igual a sacerdotisa prostituta do templo. Por quê? Porque o viajante, Corinto é uma cidade portuária marítima, rota de vai e vem comercial entre a Europa e a Ásia, e os viajantes tudo paravam ali. Então, as cabeça rapada ali, as prostitutas do templo, vão para lá, para a orgia. Agora, uma crente ia estar com a cabeça rapada, que nem ela, ia ser confundida com uma prostituta do templo. Então, essa era a questão, né? E não é o que se prega há muito tempo nas nossas igrejas, e graças a Deus já tem caído muito isso, mas ainda tem muito resquício disso, de proibir que as irmãs arrumem os cabelos. E aí, quando Paulo fala que não fosse exagerado também no uso de joias, foi um pouco que falamos ontem, porque quando tu tem um luxo exagerado, tu afasta as pessoas mais simples de ti, tu não pode testemunhar, então gera barreira. Então são essas barreiras assim. Então evitar certas coisas nesse sentido, mas não que aquilo hoje virasse uma doutrina.
A doutrina ela é explicada, confirmada em mais passagens, daqui para frente. E não, às vezes, só um registro histórico não pode virar uma doutrina. Ou um problema cultural. Vê que em nenhuma outra carta, Paulo, ou Pedro, ou João, os outros falaram disso, né? Dessas coisas. Como, por exemplo, em Efésios diz que Sara chamava Abraão de meu senhor. Nós vamos botar isso hoje, que as mulheres chamam seus maridos de meu senhor? Para a nossa cultura isso seria um absurdo. Mas ensina a respeitar a autoridade do marido. Aí outra coisa. Tá, e por aí vai indo. Então vê que uma coisa vai trazendo a outra e tu vai vendo várias coisas assim que tem a ver com essa questão, tá? Cultural e a questão de fé, de entender então que não pode haver contradição. Então se eu pegasse essa palavra de Paulo que as mulheres estejam caladas, eu ia criar uma contradição com outras passagens da Bíblia, porque Deus usa as mulheres sim. E vê que tinha muitas mulheres que serviam a Jesus, e serviam também aos apóstolos, tem o nome de várias mulheres que ali serviam, e tinha uma lá, Salomé, que era rica financeiramente, a Lídia, que era rica, e financiavam o ministério lá do Paulo e tudo. E, então, a samaritana que Jesus salvou, foi para Samaria, anunciou Jesus e o povo veio ouvir. Então, você não, as mulheres estejam caladas. Aí eu ia contradizer outras coisas. Então, era por aquele probleminha local lá. Né? E às vezes o conflito com o paganismo. Então são essas coisas para entender a nível cultural, então a nível de fé também, entender que não há princípio da linguagem, linguagem literal. A interpretação literal é a base da hermenêutica bíblica. Isso significa que o texto deve ser interpretado de acordo com o seu sentido normal, considerando a gramática e o uso da língua na época. Contudo, a interpretação literal não exclui o uso de figuras de linguagem ou simbolismo, quando claramente identificado no texto. Resumindo aqui rapidamente, já está mais ou menos explicado dentro do que eu já venho falando. A linguagem literal. Então, essa é a primeira coisa que eu vou procurar entender a Bíblia, é entender a maneira que ela está escrita. Ela está dizendo isso, amém. Bom, aqui ficou uma dúvida meio obscuro, tem uma figura, tem alguma coisa simbólica? Aí eu vou partir para o outro passo, então. Procurar ver a figura, ou simbologia, alguma coisa. Mas se não tem isso, é literal, é o que ela está dizendo. Então esse é o primeiro passo. Entender literalmente a linguagem literal, o que ela está dizendo. Aí entra a gramática, essa coisa, né? Que assim também tem uma dificuldade. Às vezes a pessoa com pouca cultura, vamos dizer, pouco entendimento no próprio português, ela pode ler tudo errado. Porque no nosso texto português, se você não lê respeitando pontuação e acentuação, uma vírgula muda o sentido de uma frase. Então a pessoa tem que saber ler o próprio português, para entender literalmente. Então, foi ontem eu falei, né, sobre interpretação de texto que se ensinava na escola, né? Não sei se hoje ainda ensino, deve ensinar, né? No português, interpretação de texto. Alguém é professor ou foi professora, não? Ensinavam isso, né? Daí eu me lembro de uma ilustraçãozinha que os professores de português na época ensinavam, que ela disse assim, que uma vírgula muda a história, né? Então diz que aquelas coisas antigas do Império prenderam um camarada, sentenciaram à morte, né? Mas o rei não podia voltar atrás do seu decreto de morte, né? Coisa como diz dos reis antigos, né? O rei decretou, não pode voltar atrás. Mas o rei estava com pena lá do camarada, estava sentenciado à morte, pegou e fez um bilhetinho e deixou na mão do preso. A tua salvação está na tua mão, né? E o bilhetinho estava escrito assim, né? A corte te condena, eu não te absolvo. Mas então estou condenado. Mas o rei botou na mão dele e disse, a tua salvação está na tua mão. Aí começou a olhar. A corte te condena, eu não te absolvo. A corte te condena, eu não te absolvo. Daí ele pensou, para aí. A corte te condena, vírgula. Eu não, vírgula, te absolvo. Aí ele, vírgula aqui, vírgula ali, o carcereiro, eu estou livre, é o decreto do rei. 2 vírgulas mudou o sentido. Então a Bíblia, qualquer texto em português é assim. Se você não respeitar a pontuação, tu pode inverter o sentido e dizer uma coisa que ela não está dizendo. Então tu entender essa linguagem literal, entender aqui a singularidade do texto, é isso que estão falando, né? Tu entender isso aqui, entender o próprio texto. Só que aí, qual é a dificuldade que nós temos hoje? Eu disse, a recém estava fazendo um curso sobre traduções bíblicas, porque no hebraico não tinha pontuação.
Não tinha isso, foi lançado mais tarde, então é bastante difícil. Então, tu tinha que entender o contexto para tu poder traduzir. Por exemplo, a palavra que se perdeu na história, nós hoje falamos Jeová. O judeu não pronunciava, porque esse nome é tão santo e sublime que eles não podiam pronunciar. Então eles escreviam que era o tal tetragrama, que ela não tinha vogal. Eram 4 letras, Y, H, W e H. O judeu não podia pronunciar esse nome, porque era muito santo. Então se perdeu a pronúncia. 4 consoantes, não tem vogal, qual é o som de 4 consoantes juntos? É difícil pronunciar. Aí mais tarde, na língua hebraica, você criou uns pontinhos, então botava uns pontinhos abaixo ou acima, 1 pontinho, 2 pontinhos, 3 pontinhos, para dar som de A, I, O, U, as vogais, se criou mais tarde. Como o judeu não pronunciava aquilo ali, se perdeu essa pronúncia. Então hoje a gente usa Jeová, Yavé, Javé, mas podia ser Javu, Yavu, podia ser A, I, O, U, se perdeu. Aí o pessoal fica criando polêmica, testemunhas de Jeová, por exemplo, né? Criando polêmica, é Jeová, é o nome do Senhor. Mas essa pronúncia se perdeu, não se sabe ao certo. Então essas diferenças aí, essas dificuldades literárias, essa dificuldade de coisa existe, gente. Então eu admirei muito o trabalho do pessoal da Sociedade Bíblica, que trabalha com tradução bíblica, gente. É um trabalho apaixonante, né? Amplia um pouquinho o que a gente já vem falando. É tu ir ver aquilo que eu falei acho que ontem, né? O que o autor queria dizer para as pessoas daquela época? A exegese que eu disse, ela vai buscar a essência da mensagem da palavra lá. O que isso significa? O que o autor queria dizer? Então, ele vai pegar um escrito aí, no nosso caso, Novo Testamento, né? O que é que o Judas queria dizer para quem ele escreveu? Ele escreveu a chamada Carta Universal, escreveu para toda a igreja, né? Mas Paulo escreveu alguma específica, por exemplo, ele escreveu uma carta para os Colossenses. Qual era o problema lá de Colossos, da cidade, da igreja na cidade? O que Paulo queria dizer para eles lá, naquela época? É essa essência que eu tenho que entender, para daí transportar para a nossa realidade, que é outra cultura, séculos depois, outra mentalidade, né? Toda diferente. Como eu posso trazer isso para hoje? Por isso que eu disse ontem, a Bíblia é um livro divino humano, autoria divina, escrito por homens, culturas e épocas diferentes. Então eu preciso entender o que dizia lá para poder interpretar para hoje. Então essa parte de singularidade do texto é mais ou menos isso que eu já vinha, de certa forma, comentando com as outras, falando junto também. Então entender na época o que significa essa parte, particularidade, vamos dizer assim. Contexto referencial, esse aqui é bem amplo. São definições teológicas sobre a parte doutrinária, aquilo que o pessoal impõe hoje costumes como doutrina e outras coisas, como já dei alguns exemplos antes ali, né? Que é um mero registro de um problema local e não uma doutrina universal para a igreja, enfim, né? E assim tem vários casos. Como dizer, é só um registro, é um problema local, um problema cultural, não é uma doutrina. Então a doutrina ela tem que ter um mandamento claro, né? Como, por exemplo, na Antiga Aliança tinha os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eram uma espécie de núcleo, cerne de toda a lei. Quando vem para o Novo Testamento, nós temos 9, porque o sábado não é repetido no Novo Testamento como mandamento. Ele é usado como figura do descanso eterno e não é colocado para a igreja como mandamento a guarda de sábado. É um equívoco dos adventistas. Quando Jesus é questionado pelos fariseus sobre a lei, Jesus resumiu a lei em 2 mandamentos, estão lembrados? Ame a Deus e ame ao teu próximo. Nisto se resume a lei. Como assim? Se você ama a Deus e se ama o seu próximo, você não mente, não canulia, não difama, não agride, não rouba, não trapaceia, porque você ama o teu próximo. Então tu resume a lei nesses 2. Se tu ama a Deus, tu não vai atrás de ídolo, feitiçaria, macumbaria, outros deuses, outras coisas, porque você ama a Deus. Então resume toda a lei nesses 2. Está entendendo? Então essa é a questão de você entender a parte doutrinária. Aí quando nós partimos para cima de costumes, não come, não beba, não use isso, não use aquilo, nós estamos querendo fazer com o problema que Paulo enfrentou, que ele escreveu as cartas de Gálatas, porque eu estou com 2 apostilas sobre Gálatas, não deu trazer hoje aqui, não vou apresentar na convenção, falando disso aí. Qual era o problema? O Paulo disse, vocês começaram no Espírito e agora vão acabar na carne? Vocês receberam o Espírito de Deus pela pregação da fé, do Evangelho, ou pelas obras da lei?
como que diz assim, bom, Paulo pregou, era isso que eles diziam nos Gálatas, Gálatas é a região chamada Galácia, que envolve lá várias cidades, né? Então não era só uma igreja, eram umas quantas cidades da chamada Galácia, a região Galácia, né? Aí Paulo questiona eles, né? Então vocês começaram no Espírito, receberam o Evangelho, a pregação da fé. Agora querem voltar para a carne, guardar os mandamentos da lei, as regras da lei, os rituais da lei. Então, quem faz isso, Paulo diz, já caiu da graça. Então, quando eu começo a dizer assim, para você ser salvo, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode beber aquilo, não pode tocar aqui, não pode tocar lá, tem que guardar o dia esse, o dia aquele. Quer dizer, só o nome de Jesus não basta para salvar, eu tenho que dar uma ajudinha nessa salvação. Errado? Salvação é pela fé. Agora, o crente salvo, ele tem uma vida moral. Então aí vem o exagero que estava falando antes ali, quer dizer, não, então uma vez que eu estou salvo para sempre, então agora eu posso tudo, vou aí beber, vou para farra, vou para bagunça aí, estou salvo. Não, cadê o testemunho? Então a vida das boas obras é para que o salvo ande nela, mas as boas obras não salvam. O problema é que a gente inverte e põe essas coisas, né? Certamente para falar dessas doutrinas você já ouviu falar de Jezabel, né? E as pessoas dizem o espírito da Jezabel. Aparece uma irmã meia moderninha na igreja, está com o espírito da Jezabel. Nada a ver, mas é a má interpretação. Então, gente, se você for olhar, o que era o espírito da Jezabel? Paganismo e idolatria. Ela era sidônia, não era pagã. O atribulado do Acabe foi tomar ela por mulher. Ela veio para dentro de Israel. Qual era o empecilho para ela trazer a idolatria dela para os profetas? Então, o que ela diz? Vou matar os profetas. E começou a perdição de matar profeta. Então, o que é o espírito de Jezabel? Espírito dominador que busca matar ministérios. Mas ela se maquiou e se enfeitou lá e daí foi morta pelos bichos. Mas qual era o pecado dela? Foi a maquiagem? Não, aquilo ali era só um reflexo da vida dela. Ela era prostituta, idólatra e estava trazendo o paganismo para dentro de Israel. E o maior mandamento, o mandamento mais repetido na Bíblia é não tenha outros deuses. Tá? Então não ter outros deuses ou ídolos se repete mais de 50 vezes no Novo Testamento. É o mais repetido, é o mais falado. E esse era o objetivo da Jezabel. Aí vai para Apocalipse e diz assim, eu tenho contra ti, uma das cartas lá, que você tolera Jezabel que ensine na igreja, doutrina falsa. Então aí são as chamadas distorções que vai acontecendo por aí. Tá? Um exemplo aqui então de referências verbais, né? Falando aqui adiante, dentro desse contexto de referência bíblica, referências verbais. São referências que ocorrem na mesma palavra, mas às vezes são significados diferentes, como Jerusalém. Aí tem vários exemplos. Eunatã, o mesmo nome para pessoas diferentes. José, tem vários José na Bíblia. Fé, tem várias referências que falam de fé, com sentidos e aplicações diferentes. Então, entender essas referências verbais, tá? Lei, em Romanos 7, eu falei antes que Romanos é um bocado difícil. Então, lei civil, lei de Moisés, lei de cerimônia, ou cerimonial, lei como princípios dominantes da vida. Então, tem várias leis que citas ali. Então, vem a que falamos anteriormente. Entender o contexto, imediato, próximo, para saber do que está falando. Então, essas referências verbais, tem a chamada chave bíblica. Muitas Bíblias já não tem mais, mas essa minha aqui, a plenitude ainda tem, não sei abrir o que vocês têm. Tem uns numerozinhos, miudinho, né? Já observaram? Que ali é a chamada chave bíblica. Então tem a palavra tipo fé e tem um numerozinho do lado. Você vai lá nas anotações de rodapé ou do meio de coluna, aquele numerozinho, referência tal, 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 tem a mesma palavra. Às vezes o sentido, a palavra é a mesma, mas como está aqui, às vezes o sentido é outro. Mas é a chamada referências aí que ajuda bastante. Hoje com a facilidade da Bíblia eletrônica aí, digital, no celular, na coisa tu pesquisa uma palavra e acha fácil, né? Mas quando a gente não tinha isso, eu me valia muito dessa chave bíblica, né? Onde é mais que fala sobre amor? Aí achava a palavra amor com a referência assim, no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal, e um ia levando para outra e tu ia se achando, né? É maneira. Hoje a gente tem a facilidade do eletrônico, mas vale isso aí, tá? Porta, essa é boa, né? Todas as referências verbais abaixo mencionam porta, mas cada uma com um sentido diferente, né? Gênesis 22, porta dos inimigos, poder. Mateus, porta estreita da salvação, porta do inferno, poder do mal. Eu sou a porta, Jesus, né? Porta formosa, a porta literal do templo.
porta da cidade de Listra, então era da cidade mesmo, né? Uma grande porta se me abriu, uma oportunidade. Então, o contexto que vai te dizer o que significa a palavra, tá? Mundo, então já falamos isso antes, mundo cósmico, mundo social, mundo no sentido espiritual, moral, que já falamos antes, né? Estudo temático é uma coisa boa, a gente estudar por temas, né? Estudar personagens, aquela parte simbólica que nós falamos antes. Mas o que eu falo como desafios de hoje? Nós vemos uma cultura variada, misturada, que relativiza tudo. Temos igreja para todos os gostos hoje, né? E algumas com sérios problemas, né? Então essa questão de interpretação aqui, do contexto que a gente vive, né? Ela é bem difícil hoje, tá? Com a mentalidade de algumas, como as ideologias políticas, aí, algumas que entraram para dentro das igrejas, e esse exagero da visão da graça, essas igrejas chamadas inclusiva, como diz, vem como está e fica do mesmo jeito, importante é números, e por aí vai indo, né? E a gente tem a grande influência cultural e política querendo influenciar na igreja, o que a igreja pode pregar ou não pode, está achando como preconceito a gente pregar contra o pecado. Sabe que até parece que o Marco Feliciano está enfrentando um processo na justiça, numa pregação, parece que mais antiga dele, que ele falou contra demônios e citou nomes que eles usam nas terreiras lá, dos ídolos deles, né? E isso é intolerância religiosa, que é contra cristão, você pode prender, matar, não tem problema, mas falar contra os ídolos dos satanistas, dos macumbeiros lá, é intolerância religiosa, perseguição, não pode. Ele está respondendo processo por falar sobre expulsão deu os nomes dos capeta lá, né? Então, como entender e aplicar a Bíblia nesses contextos que a gente vive hoje? É bastante complicada essa situação, tá? Bastante complicada. E aí, quando cada igreja pega o que dá na cabeça, aí você quer pregar conversão, arrependimento, quase não se fala mais. A maioria das pregações é milagre, 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 e barulho, e show, e tá, mas confrontar a maneira que a pessoa vive, né? Ver que Jesus disse assim, de hoje em diante, dentro de uma casa vão estar divididos. Não é uma contradição bíblica também, a Bíblia pega união e comunhão. Mas por que dentro de uma casa vai estar dividido pais e filhos, mãe e filha, mãe e nora? Porque um vai crer e outro não vai. Então nós não podemos ter medo disso, que o Evangelho vai confrontar e vai fazer divisão, né? Então nós temos, como diz, igrejas que o interesse é outro e não o reino, não pregam salvação. Aí nós vamos deixar de pregar salvação, arrependimento, conversão? De jeito nenhum, né? Mas vamos ganhar menos pessoas, é bíblico? Não são muitos que vão crer na verdade. Então hoje está uma época que nós se preocupar muito com números, podemos se perder. O que disse? E vai ficar cada vez mais difícil. Sim, está estreitando o caminho. Estamos se aproximando do fim, as coisas vão apertando, a guerra vai se tornando mais intensa. Então pode ver que a pressão para cima da igreja é cada vez maior, né? Cada vez maior. Então não podemos cansar, nem desistir, nem desanimar, mas não podemos nos iludir naquela medição que a gente estava falando, mas fulano lá está com uma multidão, e nós aqui estamos com um número menor. Mas aquela multidão é convertido ou é número atrás de show? Porque hoje tem muitos eventos que é meramente show, espetáculo, apresentação pessoal. Pode ver que as mensagens nenhuma confronta, fala de céu, de eternidade, de conversão, de arrependimento, de deixar o pecado. A maioria não fala disso. É só agradar, bajular e atrair pessoas. Não tinha um pastor que dizia assim, ganha o povo, que o dinheiro está com o povo. Tiver o povo, tem o dinheiro. Qual era o foco então, né? Mas esse coitado está até hoje na miséria. Tá? Então é mais ou menos por aí, tá, gente? Bom, como eu falei ontem, então está aí o material. Eu tenho bastante material aqui, outros temas, os irmãos interessados, claro que tem um custozinho, tudo custa para a gente, né? E vocês têm esse material aqui para estudar o resto aí, né?